O que é vibração? Vibração é um movimento repetitivo regular ou irregular de um corpo ou sistema de corpos conectados em relação ao seu centro de equilíbrio. No geral, há dois tipos de vibrações, livres e forçadas. Vibrações livres são vibrações quando o movimento é mantido por forças restauradoras, gravitacionais ou elásticas, por exemplo, a oscilação de um pêndulo. Vibrações forçadas são movimentos causados por uma força externa intermitente ou periódica. O tipo mais simples de vibração são amortecidas e não amortecidas. As não amortecidas são do tipo de vibração que exclui os efeitos de atritos na análise. As amortecidas são de tipo de vibrações que os atritos são analisados. A vibração livre não amortecida pode ser representada como modelo de bloco e mola. Quando o bloco é solto de uma posição X de uma maneira que a mola puxa ou empurra o bloco. O bloco alcançará uma velocidade que sairá do equilíbrio. Desprezando o atrito do bloco em relação ao solo, o bloco oscilará para frente e para trás. Para saber a trajetória de movimento do bloco, dependente do tempo, podemos determinar aplicando a equação de movimento ao bloco quando ele está deslocado a x. A força elástica é sempre direcional para a posição de equilíbrio, enquanto se supõe que a aceleração é atuante na direção de deslocamento positivo. Observe-se que a aceleração é proporcional ao deslocamento do bloco. Dessa maneira, é chamado de movimento harmônico simples. A constante ωn é chamada de frequência natural. Também pode ser obtida como no estado suspenso, de modo que o bloco seja deslocado em y. Quando o bloco está em equilíbrio, que a força da mola é igual à força-peso sobre o bloco, quando o bloco é deslocado com a intensidade de força da mola, aplicando a equação de movimentos, chegamos na mesma equação em relação a x. A equação é uma equação diferencial e linear de segunda ordem, homogênea com coeficientes constantes. Utilizando métodos de equação diferencial, pode-se demonstrar que a solução geral é A e B representam duas constantes de integração. Para determinar a velocidade, basta derivar a equação, e a aceleração basta fazer a segunda derivada. Suponhamos que um bloco seja deslocado a uma distância x1 para a direita de sua posição de equilíbrio e submetido a uma velocidade inicial v1 direcionada para a direita. Substituindo x igual a x1 quando t é igual a zero, encontramos que x é igual a b. Quando v é igual a v1, quando t é igual a zero, substituindo na equação de velocidade, encontramos que a é v1 sobre ωn. Substituindo os valores na equação de posição, obtemos a equação que descreve o seu movimento. A equação de posição pode ser expressa em termos senoidais simples. Para demonstrar, suponhamos que A é igual a C cosseno φ e B é igual a C seno φ. Então, teremos, se seno θ mais φ é igual a essa equação, então podemos simplificar a equação como x é igual a C seno de ωn vezes o t, que é o tempo, mais φ. Representando essa equação no eixo x em relação a ωt, obtém-se o gráfico. C é a amplitude de vibração e φ é o ângulo de fase da vibração. Então, quando o corpo ou sistema de corpos conectados é submetido por um deslocamento inicial de sua posição de equilíbrio e solto logo em seguida, esse corpo vibrará com uma frequência natural. Nessa parte, vamos falar dos métodos de energia. O movimento harmônico simples de um corpo é causado por forças restauradoras elásticas e gravitacionais atuando sobre o corpo. Para a gente poder obter a frequência natural, ou período de vibração do corpo, vamos considerar o modelo de bloco e mola.
Então, vamos ter a energia cinética, que vai ser o nosso Tzão, e a nossa energia potencial, que vai ser o Vzão. Como a energia é conservada, então a somatória dessas duas energias vai ser constante. A equação diferencial, descrevendo o movimento acelerado do bloco, pode ser obtida diferenciando-se essa equação em relação ao tempo. Então, vamos obter essa equação, que é a massa vezes a derivada primeira vezes a derivada segunda de x, mais k vezes x vezes a derivada primeira de x, que vai ser igual a zero. Já que a velocidade não é sempre zero em um sistema vibratório, vamos ter essa segunda equação. Passando para a vibração forçada não homogênea, vamos primeiramente ter a força periódica. Então, colocamos aí a imagem, a primeira letra A, sistema bloco mais mola, e na B o diagrama de corpo livre, tendo aí o bloco sendo submetido por uma força. Aplicando a equação de movimento, então vamos ter essa resultante aí, essa equação, a mais usual, que é a derivada segunda mais K sobre M vezes X, que é igual à força sobre M vezes seno de ômega vezes T. Essa equação é uma diferencial de segunda ordem não homogênea. A solução geral consiste em uma solução complementar, que vai ser o nosso XC, e uma solução particular, que é o XP. A solução complementar vai definir a vibração livre, referida como transitória, e a solução particular descreve a vibração forçada, chamada de estado permanente. Então, temos essas duas equações, onde ômega-n é a frequência natural. Tomar a segunda derivada de tempo e substituindo na equação geral, vamos ter essa equação completa. Pegando a equação geral que a gente acabou de ver, vamos isolar o x, que vai ser uma constante, e obter a solução particular, que é o xp. Como a solução geral é igual à solução complementar mais a solução particular, vamos ter essa equação substituindo, que vai ser a soma de duas funções de seno tendo frequências diferentes. Agora, relacionando nossa constante x com o fator de ampliação FA, vamos ter essa equação. E aqui, colocando essa equação no gráfico, a gente pode observar que se a força ou deslocamento ela é aplicada com uma frequência próxima da frequência natural do sistema, a amplitude de vibração do bloco torna-se extremamente grande. Vibrações forçadas também podem surgir da excitação periódica do suporte de um sistema. Então, aí a gente está vendo um deslocamento de um suporte periódico, né? Então, o deslocamento delta do suporte ele é medido quando a linha radial AO coincide com OB. Então, aí obtemos essa equação de movimento final. Bem, agora eu vou falar sobre vibração livre, amortecida e viscosa. A análise de vibração, até esse ponto, não considerava a influência do atrito ou amortecimento. Contudo, o amortecimento é atribuído muitas vezes à resistência criada por uma substância, como água, óleo ou ar, na qual o sistema vibra. Para isso, a gente precisa que o corpo se desloque lentamente através dessa substância. Assim, a resistência ao movimento é diretamente proporcional à velocidade do corpo, surgindo assim a força de amortecimento viscosa, que é expressa pela seguinte equação: F igual a C vezes x. C é o coeficiente de amortecimento viscoso e tem sua unidade dada em newtons por segundo sobre metro. Essa figura caracteriza por meio de um bloco e uma mola essa vibração. Esse efeito ocorre quando o pistão se desloca para a direita ou esquerda dentro do cilindro fechado, pois o fluido escorre em torno ou através desse pequeno buraco no pistão. Com o DCL abaixo, a gente percebe que quando o bloco é deslocado a uma distância x de sua posição de equilíbrio, resulta nesse DCL. E através desse DCL a gente pode deduzir algumas fórmulas, pois assim tanto a mola quanto a força de amortecimento se opõem ao movimento para a frente do bloco. Assim a gente pode aplicar alguma dessas duas fórmulas, logo abaixo do DCL em si, e a gente também precisa aplicar as fórmulas da raiz de lambda, que temos essas duas opções. E por fim, a gente precisa da fórmula do ponto crítico, que é essa daí, que é bem utilizada nesses cálculos. Quando a gente vai falar de vibrações supraamortecidas, é quando C é maior que o C crítico e as raízes são iguais, sendo expressa pela seguinte fórmula. Assim, o movimento correspondente é não vibratório, pois o efeito de amortecimento é tão forte que o bloco se arrasta de volta para sua posição original sem oscilar. Quando o sistema é
criticamente amortecido é porque o C é igual ao C crítico e as raízes são iguais, sendo escrita pela seguinte forma. Essa condição é conhecida como amortecimento crítico, já que o C tem o menor valor necessário para fazer que o sistema seja não vibratório. Um sistema subamortecido é quando o C é menor que C crítico e as raízes lambdas são números complexos, expressa pela seguinte forma. Assim, o limite inicial de movimento D diminui a cada ciclo de vibração do sistema operante. A vibração forçada amortecida viscosa. Essa vibração ocorre quando o movimento vibratório tem apenas um único grau de liberdade, tendo seus efeitos de movimentação forçados e o de amortecimento induzido, podendo serem escritas como essas seguintes duas fórmulas. O ângulo alfa representa a diferença de fase entre a força aplicada e a vibração de estado constante, resultando num sistema amortecido. Um exemplo desse sistema é um motor suportado por 4 molas que possui um rotor desequilibrado. As características de um sistema mecânico vibratório podem ser representadas por um circuito elétrico. Considerando o circuito da figura a seguir, temos que L representa o indutor, R um resistor e C um capacitor. Quando a voltagem é aplicada, ela faz com que uma corrente de intensidade I flua através do circuito. Para calcularmos essa voltagem, podemos usar a lei de voltagem de Kirchhoff. Nela, a voltagem aplicada equilibra a soma das quedas de voltagem em torno do circuito. Então, nós temos que L, derivada segunda de Q em relação a T, mais R, derivada de Q em relação a T, mais 1 sobre C vezes Q, nos retorna essa voltagem. Já para um sistema mecânico de único grau de liberdade, que for submetido tanto a uma função de forçamento geral, Ft, quanto a uma de amortecimento, nós podemos usar a equação M, derivada segunda de x em relação a t, mais c, derivada de x em relação a t, mais kx, que nos retornará essa função. Por comparação, nós vamos ver que as duas equações têm a mesma fórmula. Então, matematicamente, o procedimento para analisar um circuito elétrico é o mesmo que para analisar um sistema mecânico vibratório. Na tabelinha, podemos ver as analogias entre uma fórmula e outra. Por que é importante essa analogia? Porque para o trabalho experimental é muito mais fácil simular a vibração de um sistema mecânico complexo usando um circuito elétrico. Por quê? Porque ele pode ser construído em um computador análogo. Isso é bem mais prático do que fazer um modelo de mola e amortecedor mecânico equivalente. Então, desta forma, se dá essa grande importância de realizarmos essa analogia entre o circuito elétrico e o modelo mecânico e o sistema mecânico complexo.